Boa noite a todos. Serei breve nas minhas falas, mas antes cumprimentar o prefeito municipal Jaime Cruz, funcionário público, alguns funcionários públicos por equiparação, né? Os diretores, os comissionados, gratificados, também sejam todos bem-vindos. Voltando um pouquinho aqui, para quebrar o gelo um pouquinho, o Rodrigo falou do passado dele um pouquinho, com o Jaime, a convivência deles, né? E eu ali estava lembrando também do Xinha na época, Xinha, Adriano, Sandro Rebeca, fazia um time aí, a Noêmia, time pesado no PT, era complicado conversar com esse pessoal aí. Esse pessoal batia pesado na época, né? Então pensei nessa época. E o Xinha, que está aqui na casa, e cumprimentar o Xinha também, foi presidente dessa casa e tinha alguns debates calorosos aqui na casa. Mas sempre fazendo esses debates, nunca ofendendo pessoas e sim discutindo ideias. Eu acho que isso é importante da época, que isso ressalta, Xinha, até hoje nas conversas com os ex-vereadores. Que antigamente não tinha muita ofensa pessoal e tinha mais discussão em relação de ideias, né? Então, Xinha, seja muito bem-vindo à casa novamente. Adriano Corazari também foi presidente dessa casa. Funcionário público, os guardas municipais, imprensa, muito boa noite. O primeiro tema falando um pouquinho novamente sobre a macaxeira, sobre as redes sociais. E as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um crítico em relação a isso. Não uso muito redes sociais, mas eu sou um crítico, sim, em relação às redes sociais. Não as pessoas que omitem as opiniões. As pessoas que omitem as opiniões, Marquinhos Ferraz, pode omitir. A pessoa não precisa gostar da forma de gestão, da presidência, ou de um vereador que representa, ou que não representa, mas tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito. E algum tempo atrás, né, de algum tempo para cá, nós estamos vendo esse crescimento de ofensas, às vezes raciais, às vezes não, mas ofensas, com difamação, calúnia, às vezes. Então, nós temos que ficar atento nesse crescimento para que não vire igual a Paulínia. Paulínia, a prefeitura entrou com um processo com 200 pessoas. 200 pessoas foram processadas através disso. Através, às vezes, de calúnia, difamação, informações que não são verídicas. Mas, porque algumas coisas, algumas opiniões, ok. Passando do limite, crime. Aí tem que responder judicialmente. Eu acho que é importante. Uma caixeira que se sentiu ofendido, a Ana Genesini, que se sentiu ofendida também. Está aqui o jurídico da casa que pode auxiliá-los na forma judicial. Falando um pouquinho agora sobre a Santa Casa. Nós tivemos aqui um privilégio na legislatura passada, que nós tivemos representantes da classe médica. Nós tivemos aqui o doutor Viola e outro médico, o doutor Dario Pacheco. Então, debatíamos aqui algumas coisas na saúde, mas eles eram técnicos, sabiam o que falavam. E um médico que estava na casa sempre deixou registrado que a UTI já era obsoleta. A UTI da Santa Casa, com 7, a época, que passou para 11, já era obsoleta, que eram para ter 15, 17 vagas. Pensando nisso e conversando com o executivo, e ainda nós estamos conversando um pouquinho mais, na semana passada tive aqui conversando um pouco com o Celso e conversando também com o secretário, para ampliação da UTI. Essa foi a primeira conversa, a primeira conversa sobre a Santa Casa, a reforma da Santa Casa. Então conversamos um pouquinho, não saiu do papel ainda, mas estamos conversando e traremos o executivo para isso também, para essa conversa, porque geralmente sobra, né, comumente sobra uma verba aqui na casa. E para isso, nós podemos conversar com o executivo e deixar de forma taxativa para um bem específico. Então, nós estamos conversando com o Celso, conversando com a equipe técnica e clínica da Santa Casa, para enviar à Santa Casa uma verba para a reforma, tanto da UTI, mas da recepção também. Né, recepção também. Então, tivemos conversando, a conversa, nós estamos aumentando esse nível de conversa, acho que isso é importante, essa parceria com a Santa Casa e o Poder Executivo, para que possamos melhorar a Santa Casa. E aqui, o Ari esteve aqui hoje
conversando, um conhecedor também, né? Ele faz parte do Carlos Matos, né? Que é um instituto. E ele falando que, às vezes, não precisa construção, mas sim otimizar aquilo que nós já temos na casa. E, por isso, pensando nisso, que nós falamos dessa reforma. Falamos dessa reforma e ampliação de algumas áreas importantes para a Santa Casa. Quero deixar registrado isso aqui também. Voltando no consórcio, o Ari, por convite de alguns amigos, veio aqui na casa, ele e um amigo, falar um pouquinho sobre esse consórcio. E ele falou que existe já no estado de São Paulo cerca de 20 consórcios, aproximadamente, falando na saúde. Mas é algo inovador. Então, ele falou do nome, da nomenclatura consórcio, porque não tem algo jurídico ainda para fazer esse tipo de parceria, de parceria com as outras cidades, Itatiba e Valinhos. Surgiu em Valinhos, Vinhedo comprou essa ideia e Itatiba também. Mas ele falou, acho que isso é importante, nessa nova fase, e já estão elaborando, as compras, por exemplo, da vacina, dos remédios, que comprando em grande quantidade acaba diminuindo os valores. Isso é um de tantas outras coisas que traz esse consórcio traz de benefício. E aí, os vereadores que participaram podem falar um pouco mais sobre isso. Mas acho que isso é importante, Paulinho falou bem aqui, essa cooperação, esse foi o termo que ele falou, termo de cooperação. Se houvesse outra nomenclatura, seria termo de cooperação e não esse consórcio. Mas, falando, às vezes nós temos aqui alguns vereadores falando que a cidade de Itatiba é modelo, a Santa Casa de Itatiba é modelo, aquele negócio todo. Então, agora, depois desse protocolo de intenção que protocolarão aqui na casa, as pessoas podem ou poderão ser atendidas também na cidade de Itatiba ou na cidade de Valinhos. Teve esse primeiro passo, ele enviará uma minuta de projeto para casa e eu enviarei a todos os vereadores e depois disso conversamos já para uma nova conversa com todos os vereadores aqui na casa novamente. Acho que isso é importante e deixar registrado aqui também. O quinto tema, e já terminando a minha fala por aqui, nós temos, querendo ou não, gostando ou não, nós temos aqui 2 funcionários públicos como vereadores. E aqui é uma casa de leis, uma casa de representatividade, e cada um representa, ou as pessoas representam aqui diversas classes. Então, nós temos aqui representantes dos professores, nós temos representantes da classe, digamos, jurídica, que é o Paulinho, a Flávia, nós temos aqui um empresário, que é o Edu, e assim sucessivamente. E nós, querendo ou não, nós temos 2 funcionários públicos que são vereadores. Pensando nisso, eu liguei na semana passada para o representante do sindicato, que é o Donizete, que de pronto veio com a sua equipe técnica aqui na casa, conversamos um pouquinho sobre esse projeto que veio à casa. É uma preocupação também, porque nós temos 27 funcionários aqui na casa. Sendo desses 27 funcionários que nós temos aqui na casa, 5 são estatutários. 5 são estatutários. Então, nós tivemos com o Tony, conversamos um pouquinho, trouxe o Tony e outra pessoa aqui atrás, há um tempo atrás, tirando as dúvidas do funcionalismo público aqui da casa. Acho que foi esclarecedor esse primeiro encontro que nós tivemos com a Caixa Econômica Federal, que está fazendo o cálculo atuarial para justamente contemplar aqui o estatuto. O estatuto. Né? E conversando, eu acho que é consenso que a mudança do regime, isso é unânime. Mudança de regime é unânime, como disse o presidente. Mas temos algumas coisas ainda, divergência em relação ao estatuto. Porque o que eles falaram, e aqui fica a fala, registrada a fala do representante do sindicato, que nesse projeto, retirasse esse projeto, foi isso que disse o presidente, e alguns vereadores estavam presentes, que poderia enviar para casa já um esboço do estatuto, juntando essas leis. Juntando a lei 113, 111, 112 e outras leis mais, mas juntar essas leis e fazer um esboço. Porque hoje não tem, na verdade, uma regulamentação que desceu no projeto. Então, essa é a fala do sindicato, nós concordamos com essa fala também, de ter uma conversa a mais. Eu não é a primeira vez que eu
Chamei o presidente do sindicato para estar aqui nessa casa, porque nós temos algumas coisas em comum. Nós temos alguns problemas que eu tenho que resolver aqui na casa, e por isso, sempre que posso, o Conrado está aqui sempre que me auxilia nessa conversa, sempre que temos alguma dúvida ou algo importante para tratar dos funcionários, principalmente daqui da casa, né, que hoje nós somos responsáveis, nós estamos fazendo esse diálogo, e bem aberto esse diálogo. Então, eu queria deixar registrado esse momento, dizer que nós não precisa levar para o prefeito está aqui, mas voltaremos a conversar com o representante do sindicato em breve. Por essa noite é só. Muito obrigado.